Boa tarde, deputado. Boa tarde, Tony. O homem agora está livre. É? É. Por que livre? Porque aí deixou a Unali. Ah. Porque aí a Unali tinha lá o compromisso. Mas tá tem lá o direto. compromisso do deputado. Não, mas está do livre. plenário. Mas está livre justamente para isso. É? E como é que o senhor está fazendo? Já para a gente começar, dividindo esse tempo. O senhor tem que viajar ao Piauí. A pré-candidatura é um exercício, né? Já de contato e tudo. Como é que o senhor está dividindo o seu tempo, deputado? Com os seminários. É. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, deputado. Lucas, Pedro. Boa tarde, deputado. Satisfação e alegria de estar aqui mais uma vez. Obrigado. Bem, como é que nós fazemos? Durante a semana, de segunda a quinta-feira, que nós temos as sessões na Assembleia, nós ficamos aqui em Teresina. Eventualmente, à tarde ou à noitinha, quando é uma cidade perto, dá para a gente ir e voltar. Hoje mesmo nós vamos a Campo Maior, temos uma reunião à noite, para estarmos aqui hoje à noite ainda e amanhã participarmos da sessão. E a partir de quinta-feira à tarde, nós nos dedicamos, então, às viagens pelo interior do estado. Normalmente fazemos os nossos seminários nos sábados pela manhã ou à tarde e o resto dos dias percorrendo as cidades, buscando contato com os mais diversos setores da nossa sociedade. Associações, sindicatos, conselhos de classe, né, movimentos sociais, movimentos da juventude organizada, enfim, buscando os mais diversos segmentos para buscar esse diálogo franco, aberto, sincero, ouvindo as pessoas, buscando ouvir as suas demandas, os seus problemas. O último agora foi em Parnaíba, né? O último, que foi o nosso 5º seminário, foi no território planície, planície litorânea, né, que congrega ali aqueles 11 municípios do norte do estado. E foi realizado em Parnaíba, lá na sede da Associação Comercial. Então, Bom, então uma pergunta... belíssimo evento, grande evento, muito participativo, não só com lideranças, né, e segmentos, né, professores também lá presentes, mas também de todos esses municípios ali da região. Só foi perguntado pelo meu amigo Tássio Cruz, que é jornalista, lá na Assembleia, ele perguntou para o senhor assim: deputado, como é que foi a conversa com o prefeito Monsanta sobre vice? O senhor disse que a conversa foi muito boa. Foi boa como essa conversa? A conversa com o senador Monsanta, prefeito, é sempre muito boa, né? Ele é um homem, é um político experiente, gestor também, já foi governador, é prefeito de Parnaíba. E o Monsanta tem se colocado de uma forma muito aberta, né, muito desprendida, nunca fez nenhum tipo de imposição. Tudo que se coloca em relação a vice aí, você dá um desconto que a maioria é especulação. Pela dimensão de Parnaíba, pela dimensão da liderança do prefeito Monsanta, ele vai ter um papel, está tendo e vai ter um papel decisivo na formação da chapa, né? E a questão da definição da vice passará por ele. Não necessariamente vai ser uma indicação direta dele ou uma pessoa lá de Parnaíba. Ele sempre tem colocado que o melhor é aquele que agregar mais, aquele que puder somar mais forças para a disputa eleitoral. Mas, sem dúvida nenhuma, essa decisão é uma decisão que dentro do quesito vice, nós já ouvimos do governador e ontem aqui a gente falou na bancada que ele jogou para Júnior, né, talvez lá para o final, usando cada vez mais o tempo. É a mesma estratégia que vai ser adotada pela sua pré-candidatura, deputado? Sim, E por quê? Isso é um consenso, existe uma sintonia muito grande com todos os aliados. Essa decisão não é uma decisão individual, vai ser uma decisão coletiva, né, e democrática. E todos entendem que o melhor momento é deixar lá para o final do mês de julho, véspera da convenção, início de agosto. Isso não é à toa, né, deputado? Isso tem tudo a ver com uma estratégia, né? Olha, da formação da chapa. Você vê que o cenário político é um cenário muito dinâmico e as coisas vão mudando, as pedras vão se encaixando, né? Vai tendo um afunilamento. Então seria precipitado, né, se fechar uma chapa agora, quando você dispõe de tempo para manter conversas e negociações para essa formação, né? Então não existe nenhuma ansiedade nesse sentido. O que nós estamos interessados nesse momento é discutir o Estado, né? A situação do Piauí hoje. Nós vivemos um momento crítico, né, de paralisia dos principais serviços do Piauí hoje. E ontem mesmo nós tivemos uma manifestação e a paralisação do hospital lá de Barras, Leônidas Melo. Nós temos milhares de alunos piauienses da rede estadual do ensino médio que até hoje não assistiram um dia de aula. Em 2018, nós estamos chegando no final do mês de maio. E por qual razão o senhor conseguiu? Pela paralisação do transporte escolar. Portanto, a questão está no transporte escolar. No interior, né? Sobretudo no interior, naquelas comunidades mais distantes. Não tem o transporte escolar, os alunos não têm como se deslocar até a sua O senhor não tem identificado nenhum tipo de reação do governo no sentido de corrigir essa...
Caldeirão Grande, nós tivemos manifestação, em Dom Inocêncio, no norte do estado também, no município de Luzilândia, lá em Parnaíba também. Governador, nesses casos aí, deputado, a Secretaria identificou, teve casos em que o dinheiro era repassado para o prestador de serviço, que, por sua vez, contratou um outro. Isso foi dito e aqui. E aí o dinheiro, ele disse, o dinheiro não era repassado. Então foi feita uma troca, já que o dinheiro não estava sendo repassado, por outro prestador de serviço. Isso é uma desculpa, né? Porque a responsabilidade é do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Educação, o bom funcionamento. E só foram descobrir isso agora, no mês de maio. O fato é que existe um problema, e isso é um problema sério. Você imagina o que é um pai e uma mãe de família ver seu filho dentro de casa, no período letivo, na hora que era para estar na escola, ou então andando pela rua. A educação é o maior bem que um pai pode deixar para um filho. Então você vê quase um ano prejudicado para milhares de piauienses, de jovens piauienses. Então, num eventual governo Luciano Nunes, isso não vai acontecer? Claro que não. E de forma alguma? De forma alguma. A educação é prioridade. É prioridade. E ao mesmo tempo que está faltando dinheiro para pagar o transporte escolar, para pagar os servidores dos hospitais, para aparelhar as delegacias de polícia, está sobrando para acomodar os aliados do governador no seu secretariado. Nós temos 69 secretarias ou coordenações. Maria, 69. 69, que só servem para acomodar os aliados do governador. É um governo voltado para a política. O senhor, no eventual governo, vai diminuir a quantidade de secretarias? Nós vamos enxugar a máquina, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E como é que o senhor vai compor? Tem que enxugar. Como é que o senhor vai acomodar aliados? Vamos buscar as pessoas... Quer dizer, quer acompanhar o senhor, pode contar que cargo não vai ter... Critério técnico para indicação. É claro que nós vivemos num país democrático e em qualquer governo tem que buscar as composições políticas, mas tem que ter um critério técnico nas indicações. Eu não posso botar na Secretaria de Segurança um político para poder fazer sua campanha. Lá tem que fazer a segurança pública. O cidadão piauiense hoje perdeu o direito de se sentar na porta da sua casa, conversar com os amigos, com os parentes, porque está apavorado. Mas, deputado, esse é um fenômeno nacional. Por exemplo, se a gente vê o caso do Rio de Janeiro, que é um estado riquíssimo com intervenção federal, o senhor está falando caso nacional, né? Não, você me perdoe, Douglas. O caso do Rio de Janeiro é uma situação hoje de um caos total. Né? Mas você tem o estado de São Paulo, por exemplo, que hoje é muito mais seguro, o cidadão é muito mais seguro lá do que aqui em Teresina, por exemplo. Mas se o senhor viu as estatísticas? Nova York, em estatísticas. Mas em qualquer lugar de São Paulo? Índice de homicídio. Porque uma coisa é nos jardins, outra coisa é na favela. Eu estou falando dos índices estaduais. Correto. O estado de São Paulo. Índice de homicídio, de Mas o senhor sabe como é que é medido lá o índice de homicídio? Se matarem 5 pessoas no local lá, só conta como um evento. E tem um erro de estatística em São Paulo. São índices oficiais. Índices oficiais. Então, o cidadão hoje, no estado de São Paulo, ele é mais seguro do que no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Do que aqui em Teresina. O que é isso? É gestão, administração pública. É prioridade. Deputado Luciano, tem que priorizar os serviços que são essenciais à população. Pedro. Saúde, educação, segurança. E só para completar, temos que investir na produção, estimular a produção. Do pequeno ao grande. Não faz sentido uma capital como Teresina ou uma cidade como Picos ser abastecida por alimentos que vêm lá de Petrolina, no estado de Pernambuco. É nós estimularmos, é nós gerarmos emprego e renda em outro estado. Nós temos terras boas, nós temos água, nós temos gente querendo trabalhar. O que é que está faltando? Apoio do poder público. E nos grandes, nós temos o exemplo aí da Transcerrados, já tão cantada e decantada, uma estrada vital para o desenvolvimento daquela região. E o governo do governador Wellington Dias está encerrando o seu 3º mandato e não consegue realizar. Pedro Alcântara. No seu planejamento, o senhor vai reduzir o tamanho do estado para quanto? Pelo menos para metade. Nós temos hoje um grupo... né, 69 fica o quê aí? Fica 34, né? 34. Um grupo de pessoas que estão pensando, discutindo e formatando esse plano de governo que vai ser apresentado à população no período eleitoral. Mas nós temos que enxugar muito. E mais do que enxugar, tornar a máquina eficiente. Vai ser o quê? Extinção, fusão? Modernizar a máquina, né? Meritocracia, concurso público nas áreas que são fundamentais. Nós temos hoje, na Polícia Civil e na Polícia Militar, a metade do contingente na ativa previsto na lei. Na Polícia Civil,
A lei prevê 3.700 homens, nós temos hoje 3.600. Deputado, o governo não contrata e afirma isso, não contrata, por exemplo, terceirizado, o que quer. Contrata por uma questão, vamos dizer assim, é um escamoteio à lei de responsabilidade fiscal para fazer o Estado funcionar. Como é que só vai fazer? Falta de prioridade. E esses cargos comissionados e essas estruturas? Mas, olha, eu volto a dizer, o secretário Rafael foi e demonstrou na Assembleia que se aprende 2%. 2%. E por conta desses 2%, o governo está extrapolando o limite prudencial. Mas Acontece aí são que- cargos, eles alegam, essenciais para o funcionamento da máquina. Veja bem, quando você cria uma secretaria, ela não funciona, uma secretaria ou uma coordenação supérflua, ela não funciona só com cargo comissionado, não. Ela também tem servidor efetivo. Deputado, a oposição tem criticado bastante o governo. Será que para fazer uma obra, realizar uma obra de calçamento, não é melhor fazer uma parceria com o município, fazer um convênio, do que montar uma estrutura, mais uma estrutura? Porque até a secretaria, até a coordenadoria de ciência e tecnologia faz calçamento. Será que não era mais racional fazer convênio, fazer parceria com os municípios, enxugar a máquina, modernizar, racionalizar, para sobrar para quê? Para as áreas que são vitais. Saúde, educação, segurança pública. O que o senhor está falando aqui, naturalmente, o senhor sabe, o senhor está falando para o Piauí e está sendo gravado. Daí a provocação, né? A provocação com relação a pastas e com relação a suplentes, por exemplo. Aqueles que vão acompanhar o senhor, nem todo mundo vai eleito, vai ficar um monte de gente na suplência. Como é que o senhor vai tratar os suplentes? Quantos suplentes Já que o senhor e a oposição criticam o governo. Não, que enche a Assembleia de suplentes. Vão ser tratados com todo respeito e dignidade. Como é que é isso? É só tudo bem? Não participaram. Tudo bem, não participaram da luta, do embate. Campanha, então? Cada um vai participar, contribuindo, colaborando. Deputado suplente quer uma oportunidadezinha. Sim, exatamente. E se tiver... E sentar naquela cadeirinha vermelha lá. Se ele próprio tiver O senhor não vai botar ninguém lá, não vai assumir. Vai compor. Olha, as composições políticas, elas são normais e naturais. Eventualmente, você chamar um ou outro suplente, isso é possível e é natural. O senhor vai botar um limite nisso, é? No Parlamento Mundial. Não é possível, é esse escândalo que foi feito aqui no Piauí. Deputado, deixa eu lhe falar uma coisa. 15 deputados, 15. A metade da Assembleia. O Piauí tem uma Assembleia que é para 30 deputados e pagava 45. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui rápido. Escândalo, isso desvirtua até a vontade do eleitor. Olha, você chamar 1, 2, 3, faz parte. Faz parte do processo. Deputado, olha, 15 só para lhe informar. É desvirtuar completamente. Deputado, pois não. Para lhe informar aqui, ó. O Plano Nacional de Segurança elaborado pelo governo federal, que nós tratamos aqui, inclusive, tem feito, voltando àquele assunto, tem feito sérias críticas e pediu para que fosse mudada a metodologia, o senhor falou de homicídio de São Paulo. Eu e o Tony falamos aqui, lá é o seguinte, se tiver uma chacina no local, com 5 pessoas mortas, lá vai contar um homicídio. Diferente daqui, que se forem 5, são 5. Então, a metodologia de lá, inclusive, o próprio governo federal já condenou a metodologia. E vai universalizar. E vai universalizar. O modelo. 5 mortes são 5 mortes. Uma outra coisa. O deputado Lima disse na Assembleia, essa semana, no final da semana passada, dizendo que o salário da educação do Piauí, o salário dos professores, é maior do que o de São Paulo, por exemplo. E aí eu acrescento um outro dado. Nenhum governo, deputado, nem o senhor governador, nem o governador Elton Dias, nem ninguém, suporta manter tudo funcionando 100% com essa queda de receita drástica. Veja aí Minas Gerais parcelando salário e a Assembleia querendo empichar o governador, Rio Grande do Sul quebrado, são estados extremamente mais ricos do que o Piauí. Aqui os salários continuam em dia. Porque às vezes você fala uma coisa, deputado, sem sentar na cadeira e quando você está lá. Pelo contrário. Pode observar, a receita tem aumentado. Do Estado. Do Estado, no ano, e os repasses. No ano passado... Receita própria. Na receita própria. Mas os repasses têm caído. Não, caído, deputado. Eu lhe repasso amanhã o dado 22 oficial. milhões o último. No ano passado e nesse ano, eles têm aumentado. Aumentado, inclusive, acima da inflação. Olha, você puxou exemplos aí de realidade distante, eu vou puxar o do exemplo do Maranhão, aqui vizinho. O governador Flávio Dino anunciou hoje o pagamento dos servidores até o dia 30 de maio, dentro do mês. E nós estamos discutindo aqui parcelamento. Nós temos aqui salários de servidores atrasados. O hospital lá de Barras, o Leandro das Melo, está fechado por falta de pagamento. Deputado, são 3 meses de falta de pagamento. Deputado, o transporte escolar, nós temos milhares de alunos da rede estadual de ensino que não foram para a aula no ano de 2018, um dia, porque o governo não está pagando o transporte escolar. Isso é básico, isso é o fundamental. A educação é o básico.
Lucas. Deputado, para todos esses problemas que o senhor elencou aí, o governo disse que vai resolver com empréstimo. O senhor acha que o empréstimo vai dar para pagar tudo isso? Não, eu não acredito que o governador tenha dito isso, porque se ele disser, ele está o confessando governo, crime. o empréstimo é para tocar obras. O empréstimo é para... Mas já houve declarações de um empréstimo para transporte escolar. Já houve declarações e que, inclusive, são investigadas, porque isso aí seria uma confissão de crime. O dinheiro do empréstimo é para obras. Carimbado, né? É para carimbado. Aliás, o governador recebeu, no início da sua gestão, obras que estavam em andamento com recurso em conta e não finalizou essas obras. Estou falando aqui de Teresina. Agora, o senhor sabe que o governo já afirmou... O Rodoanel e a duplicação das 2 BRs, ele recebeu o governo com as obras em andamento e o dinheiro em caixa. O dinheiro foi gasto e as obras não foram concluídas. Aqui nós temos 100 de convenções da gestão anterior do governador Wellington Dias, antes do governo Wilson Martins. Nem as obras que tinham iniciado lá atrás estão sendo concluídas. Deputado, o senador, o pré-candidato ao Senado, Wilson Martins, ex-governador, está no seu grupo político. Como é que ele justifica também que passou por esse governo e não concluiu essas obras? Não, ele iniciou e deixou o Rodoanel, por exemplo, com 82% dele concluída. Quando ele saiu do governo, a obra estava em andamento e o recurso em conta. Isso foi anunciado publicamente. A duplicação das BRs, da mesma forma. Ele saiu, as obras estavam em andamento e o recurso em conta. O deputado Robert já foi secretário de Segurança, está no seu grupo também. Por que ele explica que lá atrás ele não conseguiu dar cabo de uma série de problemas na área de segurança pública? O deputado Robert, quando foi secretário de Segurança, foi um grande secretário. Agora, de lá para cá, a coisa piorou e foi lá muito. Não tinha problema? Tinha problema, é claro que não tinha, mas não estava como está hoje. Hoje, a segurança pública do Piauí está sucateada. Eu estive lá em Elevão Veloso, a delegacia de polícia teve um incêndio, um princípio de incêndio há mais de ano atrás, por conta de R$8 mil, ainda não está concluída a sua reforma. Muitos aliados seus, como o Tony disse, já foram aliados do atual governador. E o ex-governador Wilson Martins foi governador. Sim. Vice-governador, ocupou naquela época o PAC, me parece, a coordenação do PAC. Coordenou o PAC. Robert Hughes e tantos outros. Quer dizer, não é estranho, não sou estranho hoje o senhor se referir a eles e dizer, olha, eram como se fossem ilhas de excelência e o resto não prestava? Ou não seria melhor só dizer, não, realmente também falharam naquela época, na minha opinião. Uma espécie de meia-culpa. Eu vejo, por exemplo, uma diferença muito grande da gestão do governador Wilson com a gestão do governador Wellington. Na época do governador Wilson Martins, existia um planejamento. Você não via choradeira de prestador de serviço, de construtores, você não via a obra parada. Só era oposição a ele na época. Era oposição. Só se autorizavam a obra com dinheiro em caixa, que é como deve ser feito. Tem que ter um governo com planejamento. As obras têm que ter começo, meio e fim. É inadmissível nós entrarmos aqui em Teresina pela entrada pela 316 ou pela 343 e passarmos por esse transtorno durante 5 anos. Não se consegue concluir uma obra. O Rodoanel de Teresina, o centro de convenções, uma capital como Teresina, centro de excelência na prestação de serviços de saúde e educação. Nós não temos um centro de convenções. Deputado, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós estamos chegando ao final. Rapidinho. Nós temos 1 minuto só. 1 minuto só, rapidinho. Me diga Você aqui vai uma coisa. concluir as obras, O Pedro ele deixa tudo pro final. Rapidinho. Aí ele vem com 5 perguntas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Segundo turno, no caso de o segundo turno, tudo bem, os que forem da oposição vão se unir. Mas ainda no primeiro turno, há possibilidade de alguma união do senhor com outro candidato, humano, enfim. Emenda aí, Pedro. Emenda aí, Pedro. É a minha técnica. Ele vai deixar na hora que eu agradecer, que eu cumprimentar o deputado, ele faz a pergunta. Olha, do ponto de vista político, nós estamos abertos ao diálogo com todas aquelas forças de oposição que comungarem do nosso pensamento e que quiserem construir junto conosco esse projeto alternativo se contrapondo ao modelo do governador Wellington Dias. Então, nós estamos abertos a todos. Agora, a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura está posta. E todas as outras de oposição que estiverem postas e tiverem disposto a levar ela até o fim, são bem-vindas. Por quê? Porque eleva o debate. E é para isso que nós temos segundo turno. Se não for possível uma união agora no primeiro turno, se houver segundo turno, porque eu penso e desejo trabalhar para ganhar. Eu ia pegar esse gancho aí, queria o segundo turno. As oposições, eu advogo que as oposições devam se juntar. Porque nós não estamos juntos nos contrapondo ao modelo que está aí.
Então é natural que a oposição esteja junta num eventual... Agora o senhor sabe que todo mundo quer a mesma coisa. Eu quero ver nos debates se eles vão ser assim complacentes com o senhor, Não. se vai todo mundo centrar em folga só no governo. Eu vejo entendeu? que o debate... Agora primeiro, o senhor já deu o recado, vai se unir, mas não tem cargo. Eu vejo Não que tem cargo nenhum. Eu vejo... Logo Não, assim, não, veja bem. Não, para eles. As composições, elas são naturais. Agora, tem que obedecer um critério técnico. Deputado. Não pode ser só a política pela política. Deputado. Não pode ser só o poder pelo poder. O Pedro Como nós está estamos instituindo vendo aqui na bancada também a pergunta do bolso. Ele não tem a do bolso lá no quadrante? A pergunta Agora do- ele está guardando por final Faça a a- pergunta do bolso. Não, Faça, Pedro, a não, pergunta não é do isso bolso. não. Faça lá, Pedro, vai lá. Perguntar a ele se ele vai, essas obras que estão paradas, vai concluí-las, Claro para que- assumir, ou vai fazer auditoria, alguma coisa assim. Claro que nós vamos concluir. Se eventualmente tiver algum erro. Eu tô do cansado de processo, ouvir isso. Mas, Eu vou é, terminar. Deixa eu me responder, rapaz. mas é claro, porque as Estou obras. cansado de ouvir essa história. As obras são para beneficiar a população. Seria um desperdício. Elas já saem cara do jeito que estão, demorando Por que não tempo termina? demais. Por que, deputado? Eu gostaria de saber também. Eu só posso pensar que é falta de gestão, falta de objetividade, falta de interesse político. Né? O interesse maior é o interesse Posso encerrar, Pedro? eleitoral. Pode. Muito obrigado, Pedro. Deputado, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Mais uma vez aqui na bancada Piauí, pré-candidato, deputado Luciano Nunes ao governo do Estado. Aí, ó.